O que aconteceu com a fotografia? Dando sequência à série que eu comecei tem algumas semanas e com uma visão sobre a evolução do negócio da fotografia, da tecnologia, e não poderia ficar de fora a parte da criatividade e da arte. O quanto mudou em décadas e uma transformação profunda também. Por isso que eu vou abordar isso nessa semana. Importante ressaltar que essa série vai continuar pelas próximas semanas, porque tem muito assunto e deve avançar até 2025. Coisas interessantes que eu fiquei pensando já que merecem também um olhar para essa evolução. O tema de hoje é criatividade e arte em tempos de saturação e tecnologia. É um assunto que rende, e eu vou aqui passar alguns dos pontos, como eu fiz nos capítulos anteriores, nos episódios anteriores. Deixo o link dessa matéria para você ler com cuidado, com calma. Vale a pena. Porque quando a gente olha para o passado, a gente consegue fazer algumas leituras de coisas que vieram e que nos afetam agora. Às vezes a gente consegue ter insights de coisas que não são, que podem voltar a ciclos. A história se repete, né? Então você vê a fotografia analógica agora forte de novo, saindo dados impressionantes de volume de investimento em fotografia analógica no mundo, de fabricantes, os usuários crescendo, câmeras surgindo. Claro que não é como era antes, mas tem um movimento interessante aí, que é puxado inclusive pelo próprio avanço da tecnologia e tudo mais. Então, o tema de hoje é esse. Antes de começar, só destacando, se você colocar na busca aqui do site, eu estou na página do site para quem está assistindo, o que aconteceu com a fotografia, vai aparecer as outras matérias. E eu vou, na medida que forem passando as semanas, eu atualizo com uma publicação que reúne todos esses episódios. Hoje, provavelmente vai ter participação do meu passarinho, o Pepper, que está bem cantante, ou do meu cachorro latindo para ele. E isso faz parte aqui da dinâmica muitas vezes, quando eu vou gravar, às vezes não tem como gravar em determinado local, não tem também para, eu não vou deixar para fazer depois, eu falar, vou fazer agora e se tiver o canto do passarinho, eu gosto de fazer a coisa no estilo raiz mesmo, tanto que não tem edição aqui, né? Não tem, é basicamente o episódio na íntegra, do jeito que é. E eu gosto de fazer assim, e eu acho que é um jeito raiz de fazer, é como eu gosto. Tem uma audiência que curte, também sei que tem gente que não gosta, já recebi no passado. Quando eu comecei o podcast, lá no Spotify só, antes de colocar no YouTube, tinha gente que vinha reclamar, ó, pô, tem barulho, não sei o quê. Cara, eu falava, cara, se eu for fazer perfeito, levar para produção ou tentar ter uma pessoa para fazer, não vai sair, vai ficar muito lento. Então, eu cheguei a produzir muito mais conteúdo por semana, é que agora tem muito conteúdo que não aparece para quem me acompanha, que está nas minhas iniciativas, no Clube do Empreendedor da Fotografia, no Fotografia, que é a minha iniciativa de inteligência artificial na fotografia, só ali tem mais de 100 horas de conteúdo. Aliás, Black Friday rolando até o dia 29 com 30% de desconto, vai ter aumento de valor, eu já aumentei algumas vezes, vou aumentar de novo. Então, porque é conteúdo de alto nível, que eu tenho me dedicado para criar e atualizar. E tem gente que participa. Tem várias maneiras de participar, mas nessa promoção da Black Friday, você tem 30% pagando à vista no Pix. Aí você acessa, tem acesso aos conteúdos e tudo mais, é, para parcelada, aí vai ter que fazer direto na plataforma, tem acesso lá pela plataforma. Comigo, o acesso, você tem o acesso também, mas é diferente, mas você tem os conteúdos e continua acompanhando num grupo do WhatsApp que eu atualizo ali com as notícias e novidades, vale a pena. Se você tem interesse, gosta dos meus conteúdos e quer ver outras notícias sobre inovação, empreendedorismo, várias coisas. Eu acabei de fazer um conteúdo sobre o Natal. A fotografia e o Natal é um negócio impressionante, com décadas de história. Eu conto um pouco da história disso, como é que o Natal e a fotografia estão conectados e como negócio, e mostro cases daqui e de fora sobre esse fabuloso negócio, até com dicas. É um negócio tão bom que em 2 meses, três, a pessoa, 2 meses, vai. Para preparação, 3, 4 meses, tem uma série de coisas, mas a pessoa fatura para o semestre todo, às vezes até mais. Faturamento absurdo. É um belíssimo negócio, dá muito trabalho, mas é um bom negócio. Então a gente aborda isso nesse conteúdo para os membros assinantes do Clube do Empreendedor da Fotografia. Na minha iniciativa de IA na fotografia,
o Photograph.ia, ali eu coloquei um conteúdo sobre como geradores de retratos estão buscando novos nichos. A competição entre eles é tão intensa que eles começaram a oferecer serviços como fotografia de aniversário com IA, fotografia de rua, ensaio da pessoa com IA, fotografia de luxo, fotografia na praia, fotografia de academia, fitness com IA. E uma dessas ferramentas, da semana passada que eu tinha feito conteúdo sobre ela, que ela também tem esse serviço, ela aumentou em, sei lá, tá chegando perto de 1 milhão de mais fotos geradas de uma semana para cá, de pessoas que estão comprando. Tem público, eles estão indo para 10 milhões de fotos geradas para pessoas que compram, em valores bem agressivos e com uma qualidade cada vez melhor. Bom, mas enfim. E eles não estão falando que é IA, não, hein? Estão falando que é fotografia. Bom, esses são alguns dos conteúdos que estão disponíveis para quem é assinante, com a oportunidade de assinar com um belo desconto agora. Para saber mais, no final aqui da matéria tem, meu site também tem, em Fibradel Saldanha, você vai encontrar Black Friday lá. Aproveite e assine. Assim você me ajuda a continuar fazendo o meu trabalho também. Se você gosta do que eu faço, faz todo sentido você assinar. Bom, vamos lá. O que aconteceu com a fotografia em termos de criatividade e arte? A gente vive um momento da fotografia algorítmica. Isso eu já tenho, isso é uma coisa que caiu essa ficha já tem alguns anos, né? Eu imagino que para você também. A fotografia hoje ela é algorítmica. Você faz, cria, tem gente criando só no formato vertical porque é o consumo das pessoas. É um consumo ditado por algo que é movido por um algoritmo. O Instagram, por exemplo. Tudo, TikTok também, duas das principais plataformas usadas no mundo são verticais, muito mais do que qualquer outra coisa. E isso interfere no comportamento do consumidor. Então, é tudo feito e pensado para publicar, tudo feito e pensado para divulgar, para viralizar, para se mostrar, para aparecer. Falei da IA, essas ferramentas elas têm lá vida de luxo, uma das dos nichos que eles estão de você mostrar que você tem uma vida de luxo com a IA. Você não tem a vida de luxo, mas a IA faz isso. E eles falam, poste no Instagram. Então, como e a criatividade e a arte estão sim sendo afetadas por isso. Então, nesse conteúdo, eu trago um pouco dessa visão. Claro que a visão aqui no texto está muito mais aprofundada e, e a fotografia ela sempre teve, como eu coloco aqui no começo, uma conexão com o seu tempo. Sempre cobriu o seu tempo. O nosso tempo agora é um tempo complexo, em que a própria IA faz parte de 2024 e para frente, que é a primeira vez, diferente dos últimos 200 anos com a fotografia, em que alguém pode criar arte e ser criativo sem estar sozinho, mesmo sendo sozinho. O que eu quero dizer com isso? Um fotógrafo, uma fotógrafa, qualquer área da fotografia, pode usar a IA para co-criar com ela. É algo sem precedentes. E isso é assustador para alguns e empolgante para outros. Aí você escolhe qual time você vai estar. É, ah, mas a fotografia, na história da arte da fotografia, nem sempre é encarada como arte. Até hoje tem muita gente que não considera o arte. E ela foi questionada e é uma irmã mais pobre, menor das outras artes, porque ela não envolve tanta arte. É uma ferramenta tecnológica que captura, mas não envolve o mesmo conhecimento, ou a mesma técnica plástica da pintura, de escultura, com outras coisas. Concorda? Mas, por outro lado, um fotógrafo consegue criar coisas que um pintor dificilmente vai conseguir fazer, graças a essa mistura de mídias e possibilidades tecnológicas. O grande problema, 200 anos depois, aí arredondando, é que, como ser original? O grande dilema que a gente tem é justamente tudo já foi criado, tudo já foi feito, eu não vou conseguir ser original. Mas para ser original, talvez eu dependa das tecnologias novas. E aí o cara ele não quer abraçar essas novas tecnologias e ele fica refém de um tempo que já passou, da história da fotografia. Por outro lado, tem gente combinando essas tecnologias no filme, com IA, com digital, é um negócio fascinante. Então, eu fiz uma leitura aqui de 1980 para cá, como eu tenho feito sempre. E o que está bem claro é essa encruzilhada. A encruzilhada do não consigo ser original, ele não consegue mesmo ser original, porque tudo já foi feito. Mas, se ele for usar as ferramentas que não estavam disponíveis para quem conseguiu ser original lá atrás, ele pode ser original. Então, ele está numa encruzilhada. Nesse ponto,
e, ao mesmo tempo, ele está numa encruzilhada de ser criador de conteúdo e artista e criador, a parte criativa. Ele tem que mostrar. Já saiu matéria sobre isso. Fotógrafo que foi tentar. Existiu um experimento sobre isso. Experimento em que o fotógrafo tentou viver da fotografia sem usar a rede social e saiu do mercado, porque você não aparece. Então, a gente tem uma dinâmica em que existe uma pressão de comportamento das pessoas, em que tudo é para agora, é para ontem e é ditado por algoritmos. Existem novas tecnologias e, ao mesmo tempo que funcionava antes, tipo, fotografia digital só não é mais o bastante. E você depende de aparecer, ter visibilidade para conseguir ter resultados. E isso pode, nesse processo todo de tecnologia, correria, gratificação instantânea, redes sociais, se perder, não conseguir, entre o equilíbrio da produção comercial e artística, conectar e fazer algo relevante. E, inclusive, perder o tesão, com perdão da palavra, por criar e fotografar. É um dilema real. Fotógrafos que estão incomodados de terem que ser criadores de conteúdo, fotógrafos que não querem usar as tecnologias novas, que permitem criar novas linguagens para esse tempo que a gente está vivendo e não conseguem se dar conta disso. E também é justo e digno que não queiram e não possam usar, mas não vão conseguir criar algo diferente, talvez original, alguma coisa nova. E a nova tecnologia permite fazer algo diferente. E muitos estão fazendo. E, ao mesmo tempo, ele consegue ver, graças a algoritmos e a toda essa correria, ter acesso a conteúdos, coisas incríveis, trabalhos do cara do Japão, da Ásia, daqui do Brasil, de regiões que não apareciam, e tudo isso graças à tecnologia. Graças à IA, ele consegue ter pontos de vista e pensar em ideias e fazer coisas que ele não podia fazer antes. E transformar uma foto num vídeo, com base no clique dele, e criar uma cena, artística ou criativa usando essas ferramentas. Como era a criatividade nos anos 80? Então vamos ver algumas mudanças aqui. Em 1980 era tudo muito quadrado, difícil, mas limitado. Tecnicamente, existia um domínio profundo de saber fotografar, como a gente já viu nos episódios anteriores. Tinha que se dominar. O cara que era fotógrafo bom com filme fazia miséria, porque tinha um conhecimento, sabia. A edição era toda feita no laboratório, era um processo manual. E a experimentação artística ela acontecia no químico, no papel fotográfico, na manipulação artesanal. Mas a criação, ela envolve um clique de planejamento meticuloso, a composição, tudo era construído. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas na verdade eu fiquei pensando depois que é muito limitado, porque a fotografia de rua era influenciada pelos clássicos, tipo o Bresson, até hoje ela influencia. Ah, a fotografia publicitária de moda também, tinham coisas acontecendo ali, fortes. A Vogue influenciava naquela época, influencia hoje também. A fotografia documental dos conflitos, das guerras, ela é super importante, ela influencia hoje também fotógrafos. O filme Blade Runner, esse sim, ele virou cult depois de sair do cinema, ele foi um fiasco no cinema, mas é uma influência do sci-fi e já existia lá na década de 80, é um filme de 82, que já denunciava ou previa a tecnologia do jeito que ela é hoje, a inteligência artificial e tudo mais, até na manipulação. Tem a cena famosa do Deckard, do Harrison Ford, fazendo uma edição numa foto, falando com o equipamento e aumentando ali a imagem, tipo um upscale em tempo real, e tendo aquela cena gerada conversando com a máquina. Ainda não temos tanto controle por voz para edição, mas a Adobe tem investido nisso nos últimos anos. Eu não sei porque ainda não está tão disponível. Nesse ponto, até o Blade Runner se colocou à frente. Mas, por outro lado, também de outra forma e ponto de vista, o Blade Runner também coloca a questão da IA, né, e das questões éticas e tudo mais. O mesmo diretor fez o Alien, que tem uma cena do Android em que tem um Android lá também, mas tem uma cena que a Ripley, ela vai conversar com o equipamento e é meio que um chat GPT. Não sei se você lembra disso. É um filme de final dos anos 70. É incrível pensar como era visionário. Mas aí vem a era digital. Aqui uma propaganda de uma das primeiras câmeras digitais, se não a primeira, The New Casio Digital Camera. Incrível. Não importa como você olhe para ela. E aí mostram os computadores aqui parrudos, ligados na TV. Era uma câmera que tinha uma coisa até revolucionária, que você podia virar a câmera, umas coisas incríveis. A câmera digital, o smartphone, né, o câmera fone, ele surge também de um
pai, né? Tem a história do câmera phone, um pai que era engenheiro e usou um modelo de StarTAC com uma câmera digital para fazer a primeira foto feita com um celular, não era smartphone, era um celular, obviamente, foi feito numa sala de parto, né? E ele fez da filha ou do filho e fez uma gambiarra para conseguir. Mas os anos 90 a gente já falou disso, vem a era a transição, o começo da transição do digital, mas era tudo muito complexo. Era, claro, tinha já o Photoshop surgindo, ele chega, o Photoshop em 87, popularizado em 90, mas começa a ter um prenúncio aí da edição, de poder mexer digitalmente. Tinha um movimento nos anos 90 de minimalismo, talvez depois dos excessos dos anos 80 da estética, mas e as composições mais simples também, a fotografia de conceito, arte contemporânea, explorando na fotografia coisas mais abstratas. Eu lembro disso, de ir na escola de fotografia do meu pai e ver umas coisas, umas montagens já, umas coisas curiosas, assim, no movimento artístico. E no final dos anos 90 vem o grunge, cultura alternativa, Nirvana, uma coisa mais crua, realista, e isso influenciou o mundo também. Aí, no final dos anos 90 vem a internet, e o consumo de imagens ainda estava dominado. E a cultura em si, né? A informação era revista, era jornal, TV, rádio, tudo era muito físico. Então, sair numa revista naquele tempo, diferente de hoje, era algo. Porque hoje você sai num portal, né? Não é tão complicado assim sair. Hoje você pode pagar para estar. Naquele tempo era bem diferente. Mas a parte das galerias. Ou seja, aparecer naquele momento era muito mais destacado do que é hoje. Nos anos 2000, a gente viu a chegada da democratização digital, que foi avançando no Brasil mais para os anos 2000, de 2005 para frente, e as redes sociais, Flickr e tudo mais. Ah, e aí vem a coisa do estilo de vida, né? O lifestyle na rede social, no Flickr, Fotolog e outros, próprio Orkut. A fotografia fine art, ou autoral, com narrativas mais visuais, surreais e conceituais, e o HDR ganha força ali. A internet, então, torna a troca de conteúdo e o acesso à informação instantâneo. E as pessoas começam a ver e pesquisar coisas de fora, e essa influência globalizada também se aplica na criatividade, de beber na fonte de fora, do Japão, da Europa, não só pelas revistas, e não pela coisa do que vem da revista ou goela abaixo, mas você buscar encontrar. Então, tinha coisa da imagem perfeita, editados até o extremo, que eu acho que influencia até hoje muito aqui no Brasil, vários estilos da fotografia, de uma coisa muito editada. E 2010 para frente, o que acontece é o smartphone. A criatividade também tem uma explosão aí, né? Porque você tinha uma ferramenta poderosa, duas ferramentas poderosas de criatividade na fotografia. Uma é a câmera do seu bolso, que pode publicar em tempo real, que é o smartphone, e o iPhone puxando tudo isso. A outra é a questão dos filtros, com o Instagram, o surgimento do Instagram, e você poder fazer arte, criatividade, ou pelo menos parecer que é, né? E muitos fotógrafos ficaram meio bravos com isso, mas de fato, né? Eu lembro de as primeiras vezes vi aqueles filtros e falar, caramba, olha isso aqui, olha esse filtro, e era uma coisa muito surreal. E aí vem os presets, o Lightroom, replicação dos estilos específicos. Curiosamente, hoje, o que a IA está fazendo de replicar estilo já se podia fazer e tinha fotógrafo vendendo. Você ter o preset de tal pessoa, né, isso começava. E muita gente bebendo na fonte. Fotógrafos daqui que se vendiam como grandes novidades, na verdade, olhando para fora, como sempre aconteceu na história da arte e da criatividade, de olhar, tanto na publicidade, no cinema, você olha para referências, dentro ou fora do seu mercado. Mas com a internet facilita muito esse processo, né? E aí vem o movimento da estética instagramável. Só que afeta profundamente, traz uma oportunidade para a fotografia. A gente tem até estúdios hoje que são com cenários, né, os estúdios selfie, puxados por essa era do Instagram, do instagramável, que é você fotografar para publicar. E isso continua forte, talvez até ganhando mais força hoje no TikTok e no Instagram. Mas não é mais só foto, é vídeo também. Então, os cenários, os lugares, os restaurantes, tudo feito para ser publicado e para aparecer bem na foto e na arte. A criatividade isso também afeta. Traz até o conceito do que é real e do natural sem ser instagramável. Fotografia de drone ganha força, começa a ter um movimento ali, principalmente
2015 para frente, né, que a coisa vai ganhando força. E aí, claro, o documentário, a coisa mais crua, mais realista, e a criatividade que traz um cru, um natural, contrastando justamente esse avanço já do artificial da rede social. De certa forma, a rede social, que é movida por algoritmos que são IAs, são meio que mães, né, dessa coisa da onda do artificial até. Tem uma ligação com a IA, se a gente for ver, tem toda a relação de uma coisa com a outra, pelo menos na minha visão. Nessa fase da rede social, smartphone avançando, a fotografia ela é menos sobre capturar momentos únicos e mais sobre você ter uma narrativa sua pessoal, um diário de marca, começa a ter isso. E, e aí vem as câmeras mirrorless também, de 2014, 15 para cá, e aí é uma coisa de você capturar o momento, de ser aquela coisa até meio de fotógrafo de rua, usando uma câmera mais discreta. Eis que chega 2020, aqui até o smartphone desses modelos chineses dominando. 2020, a transformação pós-pandemia e o impacto da IA. Esses últimos 4 anos, indo para 5, a gente vê coisas incríveis que aconteceram num período de poucos anos. Da transformação digital, um avanço, um mergulho digital. A pandemia da Covid fez isso. Forçou os profissionais, as pessoas a terem que criar dentro de casa ou digitalmente. Isso foi um processo forte mesmo, do online e do digital. Vem nessa fase também, 2020, principalmente 21, os NFTs, os ativos digitais únicos, como forma de dar valor e autenticação para arquivos. E aí as fotos, obviamente, entram nisso. Começa a surgir novas ferramentas para competir com coisas estabelecidas. Se você pegar, o TikTok surgiu só em 2017, 18. Então, ele ganha força a partir de 2020 para frente também. Então, tudo estava sendo desafiado. O Instagram, que era dominante, agora tinha o TikTok. Photoshop começa a ver que tem outras ferramentas surgindo também, como o próprio Luminar, Neo. Agora está mais forte ainda. Dessas ferramentas, várias trabalham junto com o Photoshop, mas a gente vê uma ameaça ao reino da Adobe nos últimos anos, curiosamente. Os movimentos artísticos eram coisas intimistas, já que as pessoas tinham que ficar em casa, então retratar a minha realidade, até um projeto famoso, criativo e com a cara do nosso tempo, que era o projeto The Front Door Steps, que era fazer a foto do casal, da família na porta de casa. Não podia chegar perto, o fotógrafo fazia isso de graça. Alguns faturavam só por doação. A pessoa lá e dava US$ 50 e coisa e tal. Isso rodou o mundo inteiro, virou livro. Era um projeto interessante, de janela também, depois surgiram, coisas aqui no Brasil fizeram com drone, coisas diferentes. Ou até transmitindo a foto dentro do seu quarto, eu lembro disso também, né? O Alan Castro fez coisas assim. A gente viu também os retratos remotos, que é um estilo criativo do nosso tempo, daquilo que era possível fazer. Fotografia de retrato via Zoom. Eu lembro de entrevistar o Jorge Bispo nessa época, ele concedeu uma entrevista, aliás, foi um dos episódios mais ouvidos do meu podcast até hoje, em que ele estava apostando nisso. Então, você veja que existem estéticas e coisas do nosso tempo. A nostalgia ganha força, curiosamente. Aí já vinha de antes, né? A Vingança dos Analógicos, que é até um livro do David Sachs, que ele lançou depois que o futuro é analógico. Outro livro é um canadense, escreve para o New York Times, tive a oportunidade de entrevistá-lo. Ele traz que com essa coisa do digital, da pandemia para cá, há uma saturação. Os mais jovens, eles nasceram digitais. Então, para eles, a grande novidade é o impresso, é o físico, é a Polaroid, é a Instax, é o vinil, é o cassete, é o livro impresso, é a fotografia analógica. E isso, até no estilo, você vê que vários desses estúdios selfies têm um apelo de cenários vintage, com orelhão, com coisas de vinil, com cara de lanchonete dos anos 50, ganha força. E até os estilos de filtro e a estética em si ganha força também. Ah, aí a gente tem agora, de 2023 para cá, o conceito de autoria sendo desafiado, já que a IA permite, diferente dos presets que a gente tinha antes, agora você faz uma foto no estilo de tal pessoa. Você usa a IA para replicar. Você pode ver isso com força, e há uma questão aí. Autoria até no sentido de, se um artista que usa a IA está co-criando com a IA, ele não faz aquilo sozinho, também é uma questão séria.
Redes sociais e o TikTok, o vídeo rápido explode, ganha força. E hoje, quem não tem uma estratégia de vídeo rápido, até a arte com vídeo, vários dos artistas com IA, ou mesmo fora da IA, começaram a criar conceitos de vídeo arte ou produtos para atender seus nichos com vídeo. Então, o fotógrafo de aniversário faz vídeo, o fotógrafo de retratos faz o vídeo retrato, o artista que faz com IA ou não, criando vídeos também. As coisas se transformando dessa forma. É muito curioso. De 2023 e 2024, não há como negar o avanço da IA generativa e essa nova era de criatividade com os geradores de IA. Se a gente pudesse assinar, seria 2023 o choque do avanço do ChatGPT, e aí a criatividade e a autoria, a arte muda como? Bom, primeiro, você pode pensar em outras ideias, você não precisa criar com a IA, mas pode ter outros pontos de vista. Então, eu tenho uma ideia de um projeto criativo, e vou lá e coloco para IA e ela me dá uma outra visão. E eu consigo trabalhar em cima daquilo, mas a criação é minha, ela só me deu algumas ideias. Só na parte de texto, tá? De ideias. A gente viu, eu dei um conteúdo sobre um fotógrafo, o Caldwell, ele fotografou a capa do álbum da Beyoncé, que fez sucesso, um álbum aí que ela está sentada num cavalo, tem a bandeira por trás, ela vestida com uma roupa country. A foto é 100% real. Mas ele usou um aplicativo de apresentação e briefing para fazer um mock-up, como seria aquela sessão antes, criando com a IA. E a IA fez aquilo visualmente. Ou seja, usar as ferramentas criativas com IA, não necessariamente para criar, mas para projetar o que você vai fazer de verdade. Surreal, coisa do nosso tempo. Não existia esse aplicativo há uns 3 anos. Só que 2024 é o ano não da fotografia com a IA, é o ano do vídeo com a IA. Eu não sei o que vai ser de 2025, mas 2024 foi dominado por geradores de IA da China, dos Estados Unidos, de outros lugares, também da Austrália e todos os outros lugares, em que você pega uma foto que você fez real, joga lá na IA, ela vira um vídeo, cria uma história. Pega uma IA, criou lá, também faz uma história, faz coisas que a gente não podia fazer. Os geradores de IA em 2024, eles estão avançando no vídeo. E vários artistas se destacaram com a IA nesse período também estão fazendo, inclusive vendendo essas artes com vídeo. Então, já estão num outro patamar. Enquanto uma galera nem sabe o que é IA direito, já tem uma galera em outra fase. Porque o mundo está ficando cada vez mais voltado para vídeo. O que a gente viu de movimentos, estilos artísticos, o hiperrealismo digital, que faz justamente isso. Na Paris Foto e na London Foto e outras feiras de arte com fotografia, galerias estão levando a arte com IA generativa para criar uma dúvida na pessoa. O que tem ali de IA e o que tem de real? Tem artista que está misturando as duas coisas para criar essa provocação. Porque a arte não precisa dizer o que é e não é. No caso já de outras coisas, é mais complicado dizer o que é real e o que não é. E a gente viu até nessa parte que é uma coisa curiosa, que vale a pena citar, de 2023 para cá. Ano passado, Boris Eldorgesson, aquele artista alemão, austríaco, alguma coisa assim, que era fotógrafo e virou artista de IA, cria uma obra The Electrician, né, o eletricista, que é uma senhora com a filha por trás, pegando ela, uma foto muito impactante, mas era uma IA. Ele ganha o prêmio do Sony Award, que é um dos maiores do mundo. Sobe ao palco e diz: não posso aceitar, isso foi feito com IA, não tem nada de foto aqui, deveria ter uma categoria para IA. Tira o prêmio dele, mas ele subiu ao palco e fez o ponto dele. Foi a notícia mais lida no meu site no ano passado, milhares de pessoas leram. Ele apareceu no mundo inteiro, foi chamado para dar palestra em lugares, fez exposições, se destacou e marcou um ponto ali. Deu entrevista para o podcast da B&H, da BH, fez outras coisas e se destacou como um líder novo dessa fase. Eis que, em 2024, um fotógrafo que não usa IA, que faz fotos de natureza, trabalho fantástico, viaja o mundo, é norte-americano, faz o contrário, participa de um concurso de IA com uma foto real, de um flamingo que não parece uma IA, de tão real e surreal que é a foto de um flamingo com a cabeça meio, sei lá onde que está a cabeça daquele bicho, mas é real a foto. Ele ganha o prêmio, inclusive no voto popular, e faz o caminho inverso. Os dois fizeram um debate recentemente no podcast da BH. É só colocar no Spotify, podcast B&H, você vai encontrar lá um debate deles, fascinante, em que eles falam sobre isso. São coisas do nosso tempo, da criatividade, em que concursos sérios, com um dos melhores jurados, não conseguem identificar o que é real e premia uma criação com IA, como se fosse uma foto,
E um concurso de IA não consegue identificar o que é uma foto real e premia uma foto real como se fosse IA, né? Agora, as influências que nós temos é uma influência geral. Assim, a desvantagem e vantagem de criar nesse tempo que a gente vive é de ter todas essas ferramentas e todos os estilos, tudo que já foi criado, e fazer uma mistureba e criar, ou tentar criar algo novo. Por outro lado, você compete com a IA e ter sua assinatura, sua marca e explorar a criatividade da narrativa, da história, conseguir mostrar essa história e criar de um jeito, mostra que não só a tecnologia evoluiu, mas as questões sociais e culturais, como você pode criar algo, não é mais a pergunta importante, é como você cria algo que se destaca, que conecta com as pessoas, que provoca e fazer algo que é diferente. Eu fiz uma tabela aqui de movimentos artísticos, culturais e tendências por década, de 1980, do pós-modernismo, cyberpunk, pop art, né, e os estilos de tendências fotográficas naquele, né, momento, a influência na criatividade, até agora, 2023, 24, a IA generativa, hiperrealismo, minimalismo, futurista, a criação de imagens hiperrealistas e coisa e tal. Eu fiz os prós e contras da criatividade e arte na fotografia por década, como que era, e comparando principais prós e contras 2000, 2010, 2020, 24. Aí vale a pena você ler. Eu estou fazendo aqui um apanhado para que você tenha uma visão completa sobre o assunto. Indo para o final, passando rapidamente, que eu já estou avançando no meu tempo aqui, 6 questões que eu coloquei que eu acredito que merecem atenção com criatividade, arte, nesse momento que a gente está vivendo. Primeira questão: qual o papel da ética na criatividade fotográfica nesse mundo digital? A gente vê que a era digital trouxe um vasto arsenal de ferramentas que permitem manipular, transformar as imagens de maneira que não era possível nem tão fácil. E isso levanta essa questão: até onde a gente pode ir? O que o Boris fez, se ele não tivesse falado, como é que teriam descoberto? Depois, bem depois, ele podia ter agido de má fé. Ele fez para marcar um ponto, mas ele usou aquilo e enganou jurado de um dos maiores, dos 3 maiores concursos do mundo. Então, a gente tem algo que questiona a realidade e a gente está num momento em que as pessoas têm que ser transparentes. Aos fotógrafos que não usam a AI, que são puristas, eles vão ter que se posicionar mais ainda e contar isso e mostrar esse diferencial. Não basta só dizer, tem que colocar. E como é feito? A narrativa. E no caso da IA, é a mesma coisa, contar, ser transparente e colocar isso. Segundo ponto, como lidar com a relação entre a fotografia e a sociedade de consumo? É um mundo de imagem. Antes ela era associada a documentar os momentos, a família, as memórias, expressar visões artísticas. Hoje ela é engrenagem da sociedade de consumo. As imagens servem para vender pessoas, ideias, produtos, desejos. Isso já existia antes, na década de 80. Só que agora todos nós criamos e consumimos muito mais. É muito mais rápido, é instantâneo, é líquido, como dizem. Está ali disponível a questão de um dedinho passado na tela. Então, a gente vê isso trazendo oportunidade, transformação e um choque da era das fotografias com cara de Instagram, em que, por exemplo, retratos de posicionamento, aí entra a criatividade do lado artístico, e aí uma combinação equilibrada e interessante. Quando você vai, na minha opinião, tá, olhar para esses fotógrafos que vendem retratos de posicionamento e tudo tá com a mesma cara, tudo com a mesma cara. E na fotografia de casamento também acontece isso. E na fotografia newborn também acontece isso. E sendo que a IA, ela se beneficia do repetitivo e do parecido, é um risco enorme. O equilíbrio entre a arte e o comercial, que muitas vezes é bem resolvido em outros lugares, não no Brasil, vai ter que ser resolvido. Essa equação vai ter que ser solucionada, em que o fotógrafo pode ser, sim, criativo, comercial, artístico, e conectado, usando as tecnologias ou não, mas ele vai ter que saber lidar com essa parte. Então, e essa sociedade de consumo, que sim, ela espera que nós sejamos criadores de conteúdos, elas querem coisas em tempo real e a gente vai ter que lidar com isso. Qual o impacto, terceiro ponto, da globalização na criatividade e no estilo fotográfico? Total. Ora,
a gente vê fotógrafos que querem dizer, eles acham que as outras pessoas são burras e que não acompanham o que acontece lá fora. Sendo que às vezes o próprio algoritmo mostra aquilo que aquela pessoa viu também aqui, como se ela quisesse vender como uma grande novidade. Sendo que, na verdade, as pessoas estão vendo coisas de fora também, no Reels e coisa e tal. E ele vende um novo estilo fotográfico, entre aspas, quando na verdade alguém lá de fora fez isso. Então, há uma tendência um problema na globalização é de replicar as coisas de fora sem adaptar, sem transformar. Você pode usar de referência, mas transforma, muda, recontextualiza, e a gente vê que isso é uma questão. Na criatividade, pode pasteurizar, pode ficar uma coisa, perder a identidade local e a autenticidade. Trazer uma coisa brasileira é algo. Eu lembro, por exemplo, da fotografia newborn, de uma fotógrafa de Manaus, que ela fez as fotografias newborn usando os elementos manauaras, as coisas dos bois. Fascinante. É sobre isso, eu acredito. Eu acho que tem caminhos, né, da gente trabalhar. Quarto ponto. Qual o valor da fotografia no século XXI? Não vale nada, porque são bilhões de fotos por mês, e vale muito. Porque no meio de tanta foto medíocre, ou tudo igual, eu posso fazer algo diferente, criar uma história. Qual que é o verdadeiro valor da fotografia nesse ambiente em que há uma saturação e ao mesmo tempo surgem oportunidades, em que por segundos são milhões, milhares de fotos? Como que a gente consegue gerar significado, impacto, criar narrativas que vão contar histórias? Uma única foto é capaz de mudar uma vida, sua e das pessoas. O exemplo disso aconteceu nas Olimpíadas. A foto do Jeremy, lá do francês, do nosso surfista Medina, saltando da prancha, fazendo aquele dedo, que muita gente achou que era IA, é uma foto que mostra o poder de uma única imagem. Então, sim, há espaço. Para muita gente pode falar, cara, é comum, os caras do surf falam, não, a galera dos fotografistas, não, isso é, nem tem nada demais. Bom, as pessoas acharam que tinha muito demais. E ele, o resto é história. O cara marcou o ano, é uma das fotos do ano. Então, sim, dá para fazer. Aliás, eu lembro da foto do Ítalo Ferreira com um fotógrafo que não vou lembrar o nome agora, do Eclipse, sensacional. Até fizeram uma campanha. Uma única imagem incrível, espetacular. Sim, pode ser. A busca pela a foto, o momento, o clique, usando a criatividade, a arte, com o que você tiver disponível para fazer algo que se destaca, pode sim fazer a diferença. E faz. Mas o problema é conseguir encontrar. Quinto ponto, penúltimo, criatividade coletiva. Qual o papel das comunidades e colaborações? A gente vê uma conexão forte. Agora no Threads, aqui no Brasil, está impressionante ver as pessoas perguntando, do nosso mercado e fora, se conectando, projetos colaborativos, coisas que antes não eram possíveis. Isso fomenta a criatividade coletiva, traz uma coisa de ganho, de trocas. O cara do Nordeste consegue trocar com o cara do Sul, isso já acontecia antes, mas ficou mais imediato. Por outro lado, essa exposição das ideias dos outros pode, de novo, afetar a criatividade única. Também a coisa de lidar com os caras que adoram apontar o dedo. Então, há que se tomar cuidado com quem você está buscando o apoio, né, ou o feedback, que às vezes pode ser da pessoa que não teria tanto a dizer, ou pode mudar algo que seria muito bacana. Tem muito do instinto aí e de saber como se colocar. Mas as colaborações se mostram algo do nosso tempo. O próprio Instagram permite isso, né? E a gente vê aí possibilidades de criar, de fazer algo diferente e inovador usando todos esses recursos. Sexto, aqui é a parte mais preocupante e que é mais presente para todos nós. O cara tem que ser criativo, criar algo que pode ser artístico ou não, no mínimo ter um toque de criatividade ali que chega muito perto da arte. Tem gente que não acredita na arte e na fotografia, mas enfim, tem esse apelo. Mas como ser criativo em um tempo em que a gente é inundado por informações, conteúdos, em que a competição é fortíssima, em que as pessoas estão saturadas, em que a produção de conteúdo, as demandas de velocidade do trabalho é pesado. Como lidar com esse desgaste criativo e esse burnout, ou estafa inicial, que é o pré-burnout, também tem, né? Então a gente está num momento crítico. E aí o desafio é conseguir encontrar esse equilíbrio. Vai ter pressão. Quanto a isso, não há a menor dúvida.
A gente viu das rotinas e do fluxo de trabalho dos episódios anteriores o quanto ficou desafiador. Então, o fotógrafo tem que ser movido por um movimento de causa muito forte dele, não dos outros. O que move ele na fotografia. Ter isso num lugar que ele possa ver e se lembrar sempre. Ou, ou encontrar novos, novos motivos e propósitos que movimentam ele. E entender esse prazer, essa causa, para sempre trazer, para continuar criando para si mesmo e para os outros, sem se deixar levar ou se pressionar pelas pressões externas e manter a paixão pela fotografia ativa. O grande dilema de 2024 é esse criador fotográfico. O fotógrafo de hoje caminha numa corda bamba. A pressão para destaque, para se destacar, nunca foi tão grande. A necessidade de equilíbrio entre arte, relevância e tecnologia, ela vai muito além da habilidade técnica. Ela requer visão, resiliência e propósito. De novo, a palavra propósito aparece aqui. A chave pode estar em abraçar essa multiplicidade de papéis que a fotografia contemporânea desse nosso tempo oferece, sem perder a essência que torna cada obra verdadeiramente única. A arte não está apenas em resistir às tendências, mas em saber usá-las para contar histórias que só poderiam ser criadas nesse momento. Esse ano, faz pouco tempo, eu postei sobre tendência e um fotógrafo ou videomaker que eu acompanho e admiro comentou para tendência, falou tendência tem que fugir. Ele quis dar uma de engraçadinha e eu entendo o lado dele, mas se fosse assim, ele não estaria na rede social, que em algum momento foi tendência. Ele não usaria smartphone, que em algum momento foi tendência. Quando é tendência, depois de ser tendência, vira super tendência, até virar um comportamento. Pelo menos esse é o meu entendimento. A gente trabalha com computador, que em algum momento foi tendência, e as pessoas falam, ah, isso aí é tendência, vai passar. Na internet era tendência, modinha. Ah, não, vai passar. Uma hora se consolida. Não dá para se ver alheio a uma tendência, porque o nosso mercado é movido por tecnologia. Tecnologia é fotografia e vice-versa. Então, é saber usar e equilibrar. O que vem por aí? É difícil dizer. A gente está vendo o peso esmagador para os fotógrafos de que tudo já foi criado, tudo já foi explorado. Mas com a IA é justamente o oposto. Você pode pensar em achar pontos de vista que não foram explorados. Fotógrafos dos anos 80 não tinham a IA e as tecnologias que têm disponíveis hoje. Fotógrafos de 90 também não. De 2000 também não. De 2010 também não. De 2020, alguém que estivesse no mercado de 2020 e saiu, também não tem o que a gente tem disponível hoje. É algo do nosso tempo. O fotógrafo hoje, a priori, ele pode ser simultaneamente artista, programador, criador de conteúdo, editor, jornalista, escritor, contador de histórias. Ele pode moldar e criar de uma forma que é desafiadora, mas ao mesmo tempo também instigante. E conseguir equilibrar e chegar e puxar, entender que é o quadro do nosso tempo, tem gente que está encarando e consegue sobreviver dessa forma e até se sai muito bem, de acordo com as suas limitações, mas conseguindo. Outros não estão dando conta. Enfim, a gente está numa questão aí importante. O caminho não é fácil. Ficou a linha entre ser criador de conteúdo e fotógrafo, realmente se torna nebulosa, mas não dá para escapar. Tenta não viver, não usar a rede social. Tenta não ter essa presença online. É complexo. Então, e o risco é como não perder a identidade que você quer criar ou está construindo e conseguir equilibrar as coisas. Eu coloco aqui oportunidades e transformações para 2025, né, o que vem por aí até 2030. Claro que é presunção da minha parte, mas como exercício é algo interessante. Arte contextual, coisas que a gente pode ver. A fotografia que muda de acordo com o ambiente. Imagina uma exposição em que as suas fotos estão lá e elas se alteram. Isso com os NFTs já existe. Existem NFTs que são fotografias, muitas vezes, ou vídeos, em que eles mudam de acordo com as estações do ano, em que uma flor que aparece numa imagem, ela vai se alterando. É fantástico, uma arte viva, um retrato que vai se alterando também, tipo, né, o Dorian Gray, sei lá, uma coisa muito diferente. A fotografia expandida, obras que combinam realidade aumentada, vídeo, projeções holográficas, que vão trazer experiências para as pessoas de uma maneira como a gente nunca teve antes. Isso já começou. O minimalismo tecnológico, por outro lado, algo que tem repulsa ao digital, que é totalmente
feito de forma real. A gente está vendo aplicativos para Android e iOS que desligam as IAs das câmeras, porque quando você usa um smartphone desses de ponta, todos eles têm IA, então para de usar, ou baixa um desses aplicativos. Para fugir de vez mesmo, tem que ir para o analógico. Tem jovens, novas gerações, comprando câmeras compactas da Sony e de outras marcas, porque querem ter uma narrativa ali desligada do smartphone. Então, por isso que a gente está vendo um renascimento da fotografia analógica agora, com força, e outros movimentos. E narrativas algorítmicas, de abraçar o algoritmo e a IA como parte do processo, sem, com as restrições, com as questões que ela traz. A parte, para dar um exemplo aqui, estava no London Photo e no Paris Photo, duas das maiores feiras de arte fotográfica do mundo. Gente, artista, que fez criações com IA, perdão, em que o defeito da IA é usado como parte da arte. A mão com 7 dedos é parte da arte do nosso tempo. E ele faz para chegar nesse resultado. Aí é uma questão de saber usar, porque é algo da estética do nosso tempo. Então a gente tá vendo esse movimento. Aí eu termino aqui esse conteúdo. Existem fotógrafos e fotógrafos aqui e de fora que estão conectados e abraçando e mergulhando profundamente com todos os seus desafios nesse momento, na parte da criatividade e da arte. Gente que está usando, combinando tecnologias, fazendo coisas surreais. Então, gente que também abraçou completamente uma arte sem nada da tecnologia, só com o analógico. Gente que só abraçou a IA, gente que misturou tudo. Dá para fazer do jeito que você quiser. E a gente vê agora também que, nesse momento, conseguir contar as histórias de nós humanos nesse tempo que a gente está vivendo é também um manifesto criativo dos desafios que nós temos, tecnológicos. Não à toa a gente vê projetos e coisas. Eu vi um projeto de um fotógrafo que eu não coloquei no ar, mas ele fez milhares de retratos durante o último ano. Em um ano, ele vai terminar agora o projeto, e o quanto isso foi bom para ele, criativamente. Pegar um projeto autoral, ele tem o negócio dele, né, é um fotógrafo de fora, saiu uma matéria sobre ele numa publicação internacional, não vou me recordar o nome, mas a matéria saiu recentemente, e ele fala do valor disso, as histórias que ele conheceu, as pessoas que ele encontrou. Foi um projeto que conectou ele com as pessoas, com essas histórias, que fez com que ele criasse algo tocante e que movimentou ele, inclusive, comercialmente, que acabou trazendo outros projetos. Perdão. Bom, se você chegou até aqui, eu me sinto à vontade para tossir nesse final aqui, depois de falar tanto, mas de algo tão valioso, de algo que realmente mostra um impacto. Claro que esse conteúdo todo meu é especulativo. Ele traz a parte final, principalmente. E é uma visão também. Acho que ficou muita coisa de fora e não daria para fazer isso num conteúdo. Teria que ser uma semana inteira para abordar isso em profundidade. Mas eu achei importante trazer, da gente refletir. Uma coisa está muito clara para mim. Se você pega os ciclos, eles vão ficando cada vez menores e mais intensos. Principalmente olhando de 2020 para cá. Nos últimos 10 anos já teve muita coisa, mas se você pega os ciclos, eles vão reduzindo e aumenta a quantidade de possibilidades, de desafios, de transformações. Não será diferente daqui para frente. Vai ficar ainda mais complexo e desafiador. Ok? Essa matéria está na íntegra, esse conteúdo desse episódio no meu site. Eu vou deixar na descrição desse episódio, tanto no YouTube, na plataforma de áudio que você ouve, Spotify e outros, e no meu site, a versão do vídeo, mas tem a matéria lá também. Vale a pena conferir e em breve eu volto aí com um novo conteúdo sobre essa série fascinante, ok? É isso, obrigado e até a próxima.